Noam Chomsky é um dos intelectuais mais respeitados do mundo. Este pensador americano foi considerado um dos mais importantes da era contemporânea pelo The New York Times. Uma das suas principais contribuições foi ter proposto e analisado as estratégias de manipulação em massa que existem no mundo de hoje. Noam Chomsky é conhecido como linguista, mas também é filósofo e cientista político. Ao mesmo tempo, tornou-se um dos principais ativistas das causas libertárias. Os seus textos circularam pelo mundo e não param de surpreender os leitores. Chomsky escreveu um texto didático no qual sintetiza as estratégias de manipulação massiva. As suas reflexões a respeito disso são profundas e complexas. No entanto, para fins didáticos, ele resumiu tudo em 10 princípios simples e acessíveis a todos. Primeiro, a distração. Segundo Chomsky, a mais recorrente das estratégias de manipulação em massa é a distração. Consiste, basicamente, em direcionar a atenção do público para temas irrelevantes ou banais. Desta forma, eles mantêm as mentes das pessoas ocupadas. Para distrair as pessoas, enchem-nas de informação. Dá-se uma importância excessiva, por exemplo, a eventos desportivos. Também aos shows, aos programas de TV, etc. Isso faz com que as pessoas percam de vista quais são os seus reais problemas. Segundo, problema, reação, solução. Por vezes, o poder deliberadamente deixa de atender ou atende de forma deficiente a certas realidades. Fazem os cidadãos ver isso como um problema que exige uma solução externa. Eles mesmos propõem uma solução. Essa é uma das estratégias de manipulação em massa para tomar decisões que são impopulares. Por exemplo, quando querem privatizar uma empresa pública e intencionalmente pioram o seu nível de serviço. No final, isso justifica a venda. Terceiro, gradualidade. Esta é outra das estratégias de manipulação em massa para introduzir medidas que as pessoas normalmente não aceitariam. Consiste em aplicá-las pouco a pouco, de forma que sejam praticamente imperceptíveis. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a redução dos direitos trabalhistas. Em diferentes sociedades, têm sido implementadas medidas ou formas de trabalho que acabam fazendo com que o trabalhador não tenha nenhuma garantia de segurança social. Quarto, deferir. Esta estratégia consiste em fazer os cidadãos pensarem que é tomada uma medida que é temporariamente prejudicial, mas que no futuro pode trazer grandes benefícios para toda a sociedade e, é claro, para os indivíduos. O objetivo é que as pessoas se acostumem com a medida e não a rejeitem, pensando no suposto bem que ela trará amanhã. Chegado o momento, o efeito da normalização já funcionou e as pessoas não protestam, porque os benefícios prometidos não chegam. Quinto, infantilizar o público. Muitas das mensagens na televisão, especialmente de publicidade, tendem a falar ao público como se fossem crianças. Usam gestos, palavras e atitudes que são conciliadas e impregnadas com uma certa aura de ingenuidade. O objetivo é vencer as resistências das pessoas. É uma das estratégias de manipulação em massa que busca neutralizar o sentido crítico das pessoas. Os políticos também empregam essas táticas, às vezes se mostrando como figuras paternas. Sexto, recorrer às emoções. As mensagens que são projetadas a partir do poder não têm como objetivo a mente reflexiva das pessoas. O que procuram principalmente é gerar emoções e atingir o inconsciente dos indivíduos. Por isso, muitas dessas mensagens são cheias de emoção. O objetivo disso é criar uma espécie de curto-circuito com a área mais racional das pessoas. Com emoções, o conteúdo geral da mensagem é capturado, não os seus elementos específicos. Desta forma,
A capacidade crítica é neutralizada. Sétimo, criar públicos ignorantes. Manter as pessoas na ignorância é um dos propósitos do poder. Ignorância significa não dar às pessoas as ferramentas para que possam analisar a realidade por si mesmas. Contar-lhes os dados anedóticos, mas não deixar que conheçam as estruturas internas dos factos. Manter a ignorância também é não colocar ênfase na educação. Promover uma ampla lacuna entre a qualidade da educação privada e da educação pública. Adormecer a curiosidade pelo conhecimento e dar pouco valor aos produtos da inteligência. Oitavo, promover públicos complacentes. A maioria das modas e tendências não são criadas espontaneamente. Quase sempre são induzidas e promovidas a partir de um centro de poder que exerce a sua influência para criar ondas maciças de gostos, interesses ou opiniões. Os meios de comunicação geralmente promovem certas modas e tendências. A maioria delas em torno de estilos de vida tolos, supérfluos ou até mesmo ridículos. Convencem as pessoas de que se comportar assim é o que está na moda. Nono, reforço da autoculpabilidade. Outra estratégia de manipulação em massa é fazer as pessoas acreditarem que elas, e somente elas, são culpadas por seus problemas. Qualquer coisa negativa que lhes aconteça depende apenas delas mesmas. Dessa forma, são levadas a acreditar que o ambiente ao seu redor é perfeito e que, se ocorrer uma falha, esta é a responsabilidade do indivíduo. Por isso, as pessoas acabam tentando se encaixar e também se sentem culpadas por não obterem muito sucesso. Deslocam a indignação que o sistema poderia provocar para uma culpa permanente em si mesmos. Décimo, conhecimento profundo do ser humano. Durante as últimas décadas, a ciência conseguiu reunir uma quantidade impressionante de conhecimentos sobre a biologia e a psicologia do ser humano. No entanto, toda essa informação não está disponível para a maioria das pessoas. Apenas uma quantidade mínima de informações chega ao público. Enquanto isso, as elites dispõem de todo esse conhecimento e o usam conforme a sua conveniência. Mais uma vez, fica claro que a ignorância facilita a ação do poder sobre a sociedade. Todas essas estratégias de manipulação em massa têm como objetivo manter o mundo tal como convém para os mais poderosos. Bloquear a capacidade crítica e a autonomia da maioria das pessoas. No entanto, depende também de nos deixarmos ser passivamente manipulados. Ou então, oferecermos resistência até onde for possível.